Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela Cabral e hoje nós vamos falar de mais uma resenha. O livro de hoje é um dos meus autores favoritos, que vocês sabem, que é o Machado de Assis, em sua reunião de contos Escritos Avulsos 1. Bom, gente, vocês sabem que eu peguei esse livro emprestado da minha mãe, né? Eu precisava devolver, então eu resolvi colocar ele como prioritário na minha lista de leituras desse ano. Graças a Deus eu terminei esse mês, na verdade. Demorou bastante para eu ler. Ele tem mais de 300 páginas, mas vocês sabem que eu demoro para ler porque eu estudo o livro, né? Então eu quero anotar todas as coisas, todas as frases, o máximo possível eu anoto no caderno. Então eu demoro muito para ler os livros geralmente. Bom, então vamos falar aqui das minhas impressões sobre esses contos. A maioria é muito boa, todos têm alguma reflexão para a nossa vida. E todos, olha gente, eu vou falar para vocês, todo mundo já sabe disso, mas a base de referências bibliográficas do Machado é riquíssima. Gente, Otelo, Shakespeare, Goethe, com Fausto, perfeito. Eu pude ver, francês no meio, grego, um monte de mitologia grega no meio dos contos. É rico isso aqui, sabe, gente? Ele é um dos melhores autores, sem dúvida. Cada vez que eu leio Machado de Assis, eu tenho certeza disso. E eu vou destacar aqui, dentre os 18 contos que essa reunião dos escritos dele possui, eu vou destacar 3 aqui, né, gente? Na verdade, eu gostei de vários. Vou até ler aqui, né, porque eu não lembro de cor. Mas, por exemplo, eu acho que todos foram incríveis, gente. Eu acho que não teve um. Mas, por exemplo, Tempo de Crise. Nossa, tem muita coisa parecida com o nosso tempo político agora, sabe? Essa coisa de ministério e tal. Eu não vou falar sobre ele hoje de forma bem enfática, mas esse é um ponto excelente. Eu vou dizer pra vocês, eu até tinha postado ali na minha página do Instagram que o Machado de Assis parece que tá vivendo agora em 2022. E esse é o efeito do clássico, né, gente? Fazer-nos ver o que é óbvio, é algo universal mesmo. Então eu vou destacar aqui 3 contos. Então vamos lá. Os 3 contos que eu vou falar aqui vai ser Um Esqueleto, Casa Não Casa e O Imortal. Gente, eu vou começar pelo Imortal, porque vocês vão ver que esse conto é excelente, devia ser lido por todo mundo que gosta aí de uma boa história de suspense. Bom, eu não sei se vocês já viram o filme Tuque Everlasting, que inclusive é um livro. No Brasil se chama Viver Eternamente, até mesmo com aquela atriz que faz Gilmore Girls. É interessante que nesse livro ele fala exatamente aquela questão de será que o ser humano deveria viver eternamente? Bom, vou contar aqui, né? O filho dele narra a história do pai, que nasceu em 1600 e no meio da vida dele, quando ele estava jovem, ele acaba passando pela invasão da Holanda lá em Pernambuco e ele acaba fugindo por conta de algumas situações para a floresta e encontra uma tribo onde ele acha refúgio. O pajé acabou ficando ali, amou o rapaz, ali acabou ganhando a confiança dele e quando ele estava perto de falecer, chamou ele para um lugar, pediu para ele cavar ali um buraco embaixo da pedra e achou ali um elixir, vamos dizer assim, né, um líquido que poderia fazê-lo viver eternamente. Esse pajé então, que estava morrendo, ele não aceitou tomar aquilo porque ele já estava cansado de viver. E eu quero aqui deixar isso aqui bem destacado para a gente falar ali depois. E aí o pajé acaba falecendo, esse rapaz adoece mais à frente, fica muito doente e ele lembra que tinha esse elixir lá para ele beber. Ele acaba tomando, tem uma cura súbita e ele não envelhece. Simplesmente nunca mais ele conseguiu envelhecer por um tempão. Ele ficou na mesma figura. Se vocês verem nesse filme que eu falei pra vocês, o Tuque Everlasting, ele conta a história ali de uma família que acaba bebendo um líquido também, que no caso era uma água mística, vamos dizer assim, uma água mágica.
E eles, a idade que eles tomaram, eles continuavam com aquela idade, com a aparência daquela idade. Então, um dos rapazes lá tinha 17 anos quando bebeu, ele ficou com a aparência de 17 anos pra sempre, assim. E esse rapaz, do livro do conto do Machado de Assis, então, ele acaba passando por vários momentos da história que são impactantes, né? Ele passa pela Revolução Francesa, ele passa, inclusive, mostra, por exemplo, ele participou da Constituinte do Brasil, da primeira Constituição, passou por diversas mulheres, algumas se destacaram na vida dele, teve filhos que morreram, foi rei, participou do parlamento inglês, viveu em vários países, aprendeu várias línguas, leu muitos livros. Só que teve um momento que ele começou a se sentir de forma monótona, sabe? Tediante, porque ele já tinha vivido tudo no mundo. E ele não achava mais sentido na vida. E eu quero aqui destacar, então, falar mais sobre, inclusive sobre aquele ponto, de que, será que o ser humano não cansa de viver? E eu posso afirmar que cansa. Porque nós podemos afirmar, num contexto, uma visão, uma cosmovisão cristã, que o ser humano, depois da queda de Adão e Eva, não foi feito mais para viver eternamente na Terra. Isso porque o sofrimento entrou no mundo e também ele não sente mais prazer pleno nas coisas. E eu vou explicar aqui por quê, né? Porque uma das consequências do pecado da queda de Adão foi que ele teria que trabalhar para sobreviver. E com isso, esse trabalho não seria mais prazeroso para ele. Ele sempre sentiria um cansaço e um sofrimento para poder conseguir isso. E na verdade é isso que nós temos hoje. E Eclesiastes também fala que o ser humano nunca consegue se satisfazer com o que ele tem. Nunca. E o ser humano é assim, gente. Depois da queda, o ser humano não se sente completo nunca. E ele sempre vai sentir um sofrimento em tudo. Sofrimento e cansaço. Sempre. Então, se nós vemos um contexto cristão, e essa é a realidade, vamos dizer a real, é isso, gente. Por isso que o ser humano não consegue viver para sempre na Terra. Porque ele não tem condição física, psicológica, mental, intelectual e diversas áreas para viver para sempre. Quando ele pensa que viveu tudo, ele se sente vazio, sem sentido. Porque a grande busca do ser humano é encontrar o tudo. É tentar ver tudo. Por exemplo, uma pessoa que ama estudar, ela quer estudar tudo de filosofia, tudo de literatura, quer ler todas as literaturas possíveis. Mas quando ela vê toda a filosofia, quando ela lê toda a literatura, ela vai achar sem sentido a vida. E é por isso que eu digo isso para os cristãos, mas essa é a grande verdade. Deus completa o ser humano. Jesus desceu à Terra para isso, para salvar, para unir o ser humano a Cristo novamente. Porque sem Cristo, sem Deus, nós somos completamente não plenos, né? Insatisfeitos, completamente insaciáveis. É impressionante como, tendo Deus, nós temos tudo. E nós podemos passar por qualquer coisa, que mesmo assim nós vamos sentir paz. E aí, continuando sobre esse conto, no final ele acaba vendo que o próprio Elixir poderia trazer a sua própria morte. E aí eu quero que vocês leiam para descobrir, né? Mas ele mesmo cansou de viver, gente. Ele cansou de viver. Ele entrou em... Não falou isso no livro, né? Não tinha esses termos na época. Mas vamos dizer que ele deve ter entrado em depressão. Porque ele realmente não tinha sentido na vida. Então esse é um dos contos mais profundos do Machado de Assis. E eu nunca tinha lido coisa tão incrível dele. Eu acho que esse foi um dos melhores contos, se não o melhor conto que eu já li do Machado de Assis. E aí o segundo conto, gente, depois dessa pancada de profundidade, de reflexão, se chama Um Esqueleto, que é baseado em uma história real, inclusive. Bom, vamos por partes, né? Um rapaz, ele estava num grupo de amigos e ele começou
começou a contar uma história da vida dele, que ele encontrou uma pessoa, que era o Dr. Belém, que era um cientista, e esse cientista mostrou pra ele que ele tinha o esqueleto da esposa dele, que tinha falecido. E aí esse rapaz claramente ficou assustadíssimo, que tenebroso, né? Nunca mais quero te ver. E aí, esse homem acabou falando que ele sentiu muita falta dela, né? Aí ele acabou guardando ali, mas não tinha nada a ver e tal. Só que esse rapaz, ele acabou conhecendo mais o Dr. Belém e foi vendo que ele estava realmente fissurado pela imagem da esposa. E eles foram descobrir o porquê depois, que eu vou contar pra vocês já já. E aí esse rapaz acabou incentivando que o Dr. Belém se casasse com uma moça lá de Minas, e ele acaba se casando com ela. E essa moça começou a sofrer muito, e esse rapaz começou a perceber isso. E ela contou pra ele o porquê. Na verdade, ele, o próprio Dr. Belém, contou o porquê. E a grande razão era porque, além do motivo da morte da primeira esposa do Dr. Belém ser já um aviso, um alerta para a moça que ele casou, o esqueleto da esposa tinha que jantar junto com todo mundo, que já era extremamente tenebroso ele ter o esqueleto. Imagina ter que ficar vendo ali enquanto tá comendo, né? E ela estava em risco de vida, porque a primeira esposa faleceu porque ele pensou que ela estava traindo e matou ela, assassinou. Se essa história não parece a história de Otelo, eu tô ficando maluca, gente. Parece demais. Ele mesmo, inclusive nesse conto, ele se coloca como o próprio Mefistófeles, que era o próprio diabo no livro do Fausto do Goethe, né? É muito interessante a gente ver todas as conexões dentro do livro, né? E aí, gente, acaba que esse homem presumiu que esse rapaz, o Dr. Belém presumiu que esse rapaz estava apaixonado pela esposa dele, a segunda. E ele foge com um esqueleto. Vocês vão entender melhor esse conto, gente, lendo, porque explicando talvez não fique tão bom. Só que esse conto tem várias reflexões sobre as inspirações do Machado e o quão as pessoas são imprevisíveis, né? O quão não conhecemos as pessoas e não podemos confiar plenamente nelas. Isso é um fato. Apesar de, claramente, ser difícil não confiar 100% em alguém, né? Porque tem situações que nós temos que confiar, não tem jeito. Mas nós temos que saber que o ser humano é, como eu disse, imprevisível. E que não sabemos a história toda que ele tem por trás. Para mim, esse é um conto que poderia ser lido no mês de outubro, o mês do terror, porque esse conto é tenebroso. E eu soube que ele foi inspirado numa história que aconteceu inclusive aqui no Brasil, com uma francesa, onde ela se casou com um médico mais velho que ela e ele acabou matando por ciúmes também, e ficava com o esqueleto dela, assim, junto. Isso é puro arrependimento, né? Eles se sentem tão em remorso que eles não conseguem, eles ficam assim, desse jeito, paranoicos. E uma das questões também que nós podemos tirar desse ponto é que a própria recompensa do homem é a sua cega, né? Quando ele vai colher o que ele plantou. Muitas vezes, muitas pessoas que assassinam, elas acabam ficando em um estado deplorável mental, elas ficam acabadas, traumatizadas, e elas mergulham naquilo e não saem mais. Que é o que podemos ver que aconteceu com o Dr. Belém. Ele se sentiu tão arrependido pelo que ele fez que agora ele tenta reparar isso, tratando o esqueleto bem. É interessante, gente, que isso acontece até hoje. E é uma importante lição para que, claro, lembremos, né? O clássico não dá solução nenhuma pra gente, só expõe o problema. Mas nós podemos extrair a solução de que a pessoa vai colher o que ela plantou. Não adianta, né? E muitas vezes o próprio castigo da pessoa é ela continuar a fazer as suas próprias ações e, como eu disse, colher as consequências. É o próprio castigo da pessoa. E isso é muito triste, muito real.
É muito interessante, esse conto é profundaço. E o terceiro que eu vou falar aqui é um pouquinho mais romântico, que é o Casa Não Casa, gente, que fala de um rapaz que ele acaba admirando duas moças, a Luísa e a Isabel, e tem um namoro com as duas. Elas acabam tendo uma suspeita de que as duas estão em relacionamentos no mesmo tempo com ele, e ele tentando ali manter isso só porque ele estava indeciso em qual escolher. Porque quando ele decidia ficar com a Luísa, a Isabel parecia mais atraente, e vice-versa também é verdadeiro. Só que, né, o tempo não espera e outras pessoas também não esperam. Ele acaba perdendo a oportunidade e perde as duas, já que os primos de cada uma resolvem pedir a mão das duas moças, e como elas já provavelmente já viram que, nossa, ele já pisou na bola com as duas, não é mais tão confiável seguir um casamento com ele, talvez elas pensassem assim. Elas acabaram aceitando. E elas foram muito inteligentes, porque o pastor André, eu não sei nem se ele é pastor, mas o irmão André Costa, que é um grande influenciador cristão do Instagram, ele fala que a mulher é quem seleciona, né, o melhor partido para continuar perpetuar a geração. E eu creio que esse conto mostra bastante isso, porque ela poderia ter escolhido alguém que não era confiável, continuar esperando alguém tão indeciso. E ela resolveu por um outro lado que parecia mais... que não tinha feito nada com ela, e ela provavelmente conhecia mais, já que era primo, né? Então, além disso, também nós podemos ver aqui a indecisão como ela é um problema, né? Se nós não decidirmos, nós já estamos decidindo, que é decidindo perder tempo. E sabendo disso, nós estamos negando as duas coisas, já que nós temos risco de perdê-las. E além disso, também tem aquela parte da confiança, né? Que não dá para confiar 100% nas pessoas. E que é importante que nós saibamos com quem nós estamos lidando, para que não venhamos sofrer lá na frente. Esse livro aqui é muito bom, ele não só ajuda a nossa vida intelectual, como ajuda a nossa vida moral, física, nossa vida emocional, para que nós lidemos com as situações de forma mais fácil, ou pelo menos com mais discernimento. É interessante que a literatura clássica ela tem esse efeito em nós, em ser eficaz não só para a nossa inteligência, mas para todas as áreas da nossa vida. Então aqui eu venho agradecer a vocês por terem assistido até aqui. Um grande beijo a todos e fiquem com Deus. E espero que vocês leiam esse conto incrível e me contem depois o que vocês acharam.